Só para contextualizar, tá? O que é uma CDS? É um também chamado de Core Data Service, e VDM é um Virtual Data Model. Na verdade, um Virtual Data Model é uma concatenação, uma junção de vários CDS e sub-CDS, uma estrutura. E se eu fosse fazer uma analogia para a galera que é programadora, seria como se fosse uma DLL, uma biblioteca que você cria uma vez e depois você exporta ela e reusa em qualquer lugar, uma forma muito mais estruturada. Fico imaginando aqui, Rogério, na época de desenvolvimento, que quando você desenvolvia na veia, que você copiava um select da vida bem complexo de um projeto para outro. Na hora de você dar manutenção, cara, você não podia esquecer de tirar os pedidos NB e tinha que mexer no select dos outros, todos os outros co-irmãos que você copiou. Devia ser um inferno isso para você dar manutenção, né, Rogério? O custo disso é... Então, o custo é absurdo porque você, de novo, você não está reutilizando, então cada vez que você chega num projeto tem uma complexidade muito alta. A gente sabe que dois grandes dores do projeto é você fazer a modelagem bem feita e depois você fazer um front-end amigável para o teu usuário, mas a modelagem bem feita, se você não consegue reutilizar e você toda hora tem que escrever ela de novo, imagina, daqui a pouco até dentro do projeto, tá? Porque tem uma hora que eu tenho no projeto eu tenho um reporte, depois do reporte eu vou ter um outro online, depois do online eu vou ter um WebDimpro, e eu reescrevia códigos espalhados pelo projeto. Aí quando a gente entrega para o usuário fala, ih, tem um problema simples aqui, ó, vamos dar um cenário normal. E eu não trouxe para vocês que a moeda tem que ser única, eu quero sempre na moeda do país do usuário. Pô, mas você não trouxe isso, eu tô somando na moeda do documento. Ah, não, tem que ser na moeda do país do usuário. Aí você agora replica, você volta em todos os 20 pontos que você levou aquele dado e você tem que alterar os 20 pontos agora para botar essa consistência. Enquanto você está trabalhando com um modelo único, você aplica no modelo, você especializa ele mais uma vez, você traz isso para dentro do modelo, na tua última camada e entrega. É um ponto único. Olha a diferença de programação. Não, custo de sustentação, de programação, só de pagar desenvolvedores para você dar manutenção nisso, isso você tem um ganho muito grande. Agora, isso eu estou falando de custo de programação. Agora, performance, você ganha muito mais performance porque ela foi estruturada para ser executada em paralelo com push-down, que você joga tudo para dentro do banco, como você disse. E fazer um exercício aqui para o pessoal pro pessoal comercial C-level, né, para entender o custo disso, cara. Imagina, na hora que você faz uma query, você faz uma pergunta para o banco de dados, tá? E você tem uma coisa muito mais estruturada, você pensa qual é a tua redução de custo de CPU, que todo mundo que está na cloud hoje paga por CPU, por uso de CPU, acesso, paga por quantidade de acesso, tanto a AWS, Azure, quanto a Google Cloud Plataforma, elas te cobram via acesso, então você para de acessar naquela velocidade insana que você acessava, porque que você tem uma complexidade muito grande para acessar o banco de dados. E eu vou fazer um exercício contigo. Se você precisa de uma query que demora 30 segundos para executar, imagina você chamando ela 10 mil vezes por dia, que não é nenhum absurdo. Tu imagina uma companhia como a Petrobras, uma Ipiranga, uma ExxonMobil, sei lá, uma empresa muito grande que tem que ficar acessando o tempo inteiro query. Cara, reduz isso de 30 segundos para que seja 10 segundos. Você ganha um terço disso, cara. Você cai para um terço disso. Cara, olha o ganho que você vai ter, tanto de custo, velocidade e o mais, cara. Você consegue tomar decisões muito mais rápido, cara. Dá um overall pra gente nisso, Rogério. Assim, eu vou dar um exemplo que a gente teve aqui num cliente, tá? Que ele pegou e falou. Eu vou trazer a frase dele, tá? É, eles tinham uma query extremamente complexa, tá? Era um processo background que rodava, não é um processo online, óbvio, não fazia sentido que eu vou fazer se fosse online. Era um processo background que toda a parte de banco de dados estava levando 1 hora para ser executado. Óbvio, tornar isso em background, porque era impossível. E aí eles resolveram remodelar. A Nokia ainda não chegou em produção. Não, em produção a gente vai medir agora. Mas Nokia, isso levou 2 minutos para ser executado. De 60 minutos, levou para 2 minutos. Reduzimos em 30 vezes. E a máquina do QA, de novo, 1 hora era em produção. No QA está levando 2 minutos. Tá bom, tem menos dados, mas a máquina de produção é muito mais parruda. O que eu estou querendo dizer? Você usa fatores, vai reduzir em 10, em 20, e eu estou dando exemplo de 30% reais que reduz.
Por que reduz? Aí você vai dizer assim, mas Rogério, qual é a mágica? A mágica se chama HANA SQL Processor. Vocês estão pagando, todo mundo que usa o S4, um tubo de dinheiro para usar as engines do HANA. Aí você fala, pô, eu tô pagando isso tudo e eu tô usando? Não, eu pego o dado, eu faço o retrieve do dado e processo no acabado do application. Como eu fazia isso no R3, como eu fazia no NetWeaver, como eu fazia no HP8. Não, tá errado. Você tem que usar isso, é o HANA SQL Processor. Ele tem paralelismo, ele tem milhões de algoritmos, a engine tem milhões de algoritmos que otimizam sem o desenvolvedor ABAP precisar abrir novas threads. Ele faz isso para você. Então, quem aqui é mais antigo, já passou por situações que a empresa dizia, olha, esse background tem que rodar em 5 horas, senão você não vai. 5 horas, antigamente isso era uma coisa aceitável. Já tive empresa que dizia para mim, olha, eu vou parar às 10 da noite e vou começar às 6 da manhã, tem que rodar em 8 horas. Era aceitável para a empresa. Hoje em dia isso não é mais. Mas aí o que a gente fazia? A gente começava a abrir, contava o número, fazia funções para calcular o número de threads, abria o número de threads, fazia processamento para gravar, depois tinha que calcular, gravava. Hoje em dia não, você faz o desenho da VDM e joga ela, óbvio, sempre com parcimônia, tá, gente? Não é para dizer que vai processar tudo 20 anos numa consulta de CDS, mas você joga isso pro banco e o banco pega a tua VDM. E, de novo, se você faz tudo numa CDS só, e volta a falar, o próprio engine não vai conseguir paralelizar isso. Mas a partir do momento que você tem VDM, imagina uma árvore de grafos. Ele pega e ele vê que esse pedaço do grafo não vai ser, não depende. Então ele processa esse primeiro, ele vê que esse outro não depende. Ele vê como ele consegue aglutinar de forma mais rápida, ele paraleliza, aglutina e depois ele tem um pedaço da engine que faz em blocos, eles vê o pedaço de dados que são e consegue separar em threads. Então tudo isso você está pagando para um negócio chamado HANA SQL Processor. Aí eu vou dizer, pô, eu não uso. Pô, eu estou pagando por um motor da Ferrari e eu não vou explorar ele, gente. E isso faz uma diferença que você pode tornar o processo, de novo, da empresa de 1 hora para 2 minutos, mas você pode tornar o processo da empresa que hoje leva 1 minuto para 3 segundos. É aquilo, eu gosto daquela analogia que a gente faz. Eu quero chamar o Rogério do banco de dados, né, Rogério? E aí eu quero, me traz, por favor, todo mundo que tá de blusa preta, todo mundo que usa óculos, todo mundo que tem boné branco, todo mundo que tem barba, todo mundo que tá de fone, todo mundo. E você vai fazendo query em cima de query, em cima de query, em cima de query, aquilo é muito pesado. Ao passo que, se a gente estruturasse uma analogia de uma VDM, de várias CDS, seria uma CDS que traz todo mundo que tem boné branco. Traz todo mundo que tem boné, que tem óculos, que usa óculos, todo mundo tem fone, todo mundo tem camisa preta, todo mundo tem barba. E depois você faz um join e faz uma query em cima desse conglomerado de mini queries. Isso é muito mais rápido, isso é muito mais efetivo, né? Do que você ficar fazendo query em cima de query, em cima de query. Quem trabalha com banco de dados sabe o que é essa dor. Não, e eu te digo mais, o banco de dados do HANA, as tabelas principais do HANA são colunares, então quando você vai fazer perguntas para ele, na verdade ele não vai pegar todo aquele dado, vai para a camada da BAP e ficar dando read do ABAP com o loop. Ele trabalha de forma colunar, então se você quer boné preto, ele vai pegar só as pessoas de boné preto, a quantidade do result set que ele traz, e ele de novo não devolve. Pensa, gente, que quando a gente está falando de camada de banco, camada de application, são máquinas separadas. São outros IPs, você tem network no meio. Então, antes você pegava, copiava esse dado do database e levava para o application. Agora não, ele pega uma área de memória aí do database, tem esses caras. Agora todo mundo que usa óculos, ele separa. E aí depois ele vai juntando e fazendo interseções, o joins que você definiu. A performance é absurda. Absurda. E você pegar o processo da tua empresa, que hoje é aceitável em 1 minuto e meio, e transformar ele em 1 segundo, em 2 segundos, mesmo que 1 minuto é aceitável, olha a experiência do teu usuário. E, gente, de novo, estamos falando do que já está lá. Já está lá para você usar, é só você botar para usar.